Nós estamos estudando a carta aos Colossenses e vamos continuar estudando essa carta hoje a partir do capítulo 3. Então eu quero chamar você a abrir comigo sua Bíblia, carta aos Colossenses, capítulo 3. Quero ler com você até o versículo 11. A palavra de Deus diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Feche seus olhos mais uma vez e ore comigo. Pai, nós lemos Tua palavra, que é viva, que produz esperança, que nos traz a paz, que enche o nosso coração, que transforma-nos. E é o que nós queremos Te pedir nessa manhã, Pai, que o Senhor possa trazer transformação às nossas vidas. Que ao saírem da minha boca as palavras, não seja a minha voz, ó Pai, que os meus irmãos escutem, mas a voz do Espírito Santo, a falar no coração, a preencher a mente, e que tudo, Pai, que aqui neste lugar for dito, seja para a glória e honra do Seu nome. Pai, use a minha vida, é o que eu Te peço. Abra os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos nos alimentar nesta hora da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então nós temos estudado sobre a carta aos Colossenses, uma carta escrita por Paulo, de acordo com o próprio remetente, aqui nos diz no versículo 1, Paulo, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos. Então ele tem um remetente, alguém que enviou a carta. E nós vimos e temos ouvido nesses últimos domingos sobre o pano de fundo desse momento em que a carta foi escrita, e nós vimos, recapitulando um pouquinho, que a cidade de Colossos, ela fica no vale do rio Lico, na parte sul antiga da Frígia, onde hoje está localizada ali a oeste do território da Turquia. Então você que é um pouquinho, que gosta de geografia, pensa na sua mente aí a parte da Turquia, lá no Oriente, e a região de Colosso, a cidade de Colosso ficava a oeste da Turquia. E você vai tentar ver um pouquinho de Colossos lá. Ficava perto de duas cidades importantes, que eram Hierápolis e Laodiceia. Ficava também próximo à rota de comércio, ali que levava a Éfeso, essas cidades ali daquele local, daquela região. E quando Paulo escreve então essa carta, aquela cidade ela estava em decadência, e ela continuava em decadência, até quando veio um terremoto e provocou uma destruição ainda maior. Você deve ter ouvido isso aqui, domingo passado, domingo retrasado, através de pastor Jadson. Eu estou falando que você deve ter ouvido porque eu ouvi. Então lembre-se, a cidade estava em decadência, a cidade ela era rota de comércio, mesmo assim havia uma grande pobreza se instalando naquele lugar, vem um terremoto e destrói ainda mais. Paulo então ele escreve
quando Epáfras, acredita-se que Epáfras aqui foi o pastor daquele lugar, a pessoa que abriu aquele trabalho ali, nas linguagens de hoje, né? E Epáfras procura Paulo, conta a história daquela igreja. Paulo estava preso em Roma, e ele diz que a igreja estava crescendo, mas a igreja também passava por alguns ataques de doutrinas erradas, de falsas doutrinas, de falsos ensinos, de heresias. Uma destas doutrinas era a doutrina do gnosticismo, que dizia que a matéria, o corpo é mau, não presta para nada. E por isso o pecado não importava tanto assim, porque o que você faz com o corpo não tem importância, mas você precisa cuidar do espírito. Mas quando nós olhamos para o que a Bíblia diz, o cristianismo diz, combatendo essa doutrina do gnosticismo, esses ensinamentos, nós vamos ver que para que eu seja um ser humano, eu sou completo. Existem duas linhas aí que se defende hoje, que ou você é corpo, alma, espírito, ou você é corpo e espírito. São duas doutrinas distintas. A Igreja do Nazareno nós cremos no corpo, alma e espírito, e por isso, para que eu seja completo, eu preciso levar em conta a matéria, o espírito e a alma. Por isso importa sim o que você faz com o seu corpo, e é isso que Paulo vem defendendo aqui a partir do capítulo 3. E o objetivo principal dessa carta aos Colossenses era falar sobre Cristo. Na linguagem da teologia hoje se chama de cristologia. Quando nós falamos de Jesus, desde lá em Gênesis, quando foi anunciado o Salvador, até a volta de Jesus, que está descrita no Apocalipse. Então, fala-se da vida, da obra de Jesus Cristo, de tudo aquilo que Ele traz de benefício para o ser humano, e para onde vão aqueles que creem em Jesus e para onde vão aqueles que não creem em Jesus. Então, Paulo estava fazendo aqui um embate entre as doutrinas que estavam sendo pregadas e a doutrina ou o evangelho que ele pregava. Evangelho esse que ele diz nos capítulos para trás: eu não recebi de homem nenhum, mas do próprio Deus. Então, nós vemos aqui Paulo dizendo sobre a suficiência da obra realizada por Cristo, para que eu e você possamos ser salvos. E uma das formas do apóstolo Paulo apresentar essa soberania, essa suficiência de Cristo aos Colossenses, foi mostrando a obra que Jesus realizou, colocando-nos assim, como participantes da herança dos santos, na luz. Você vai dar uma olhadinha isso aí lá no versículo 12 do capítulo 1. Paulo fala sobre isso. Que obra foi essa? Ele usa esse termo aí nós podemos ver. Eu quero ler com você o versículo 12 do capítulo 1, que diz: dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Eu e você, ao recebermos Jesus, temos o privilégio de participarmos da herança através de Cristo. A herança que nos foi dada. Nós cantamos agora aqui uma música que eu acho que eu nunca tinha cantado, acho que eu não sei se nem eu tinha ouvido, mas uma música que balançou o meu coração. A terceira música que cantamos, que diz, ela fala um pouquinho sobre a vida eterna, sobre um Jesus que está vindo te buscar. Eu não sei se você tem esperança nisso. É lógico, eu sou cristão, você é cristão e você espera a volta de Jesus. E nós precisamos esperar a volta de Jesus. Mas quando eu escuto falar ou falo sobre a volta de Jesus, bate uma alegria tão grande, dona Marlene, de uma esperança tão grande, que eu falo: por que não acontece logo? Por que não acontece logo? Uma vez que a promessa de Deus é tão maravilhosa, de uma vida sem dor, uma vida sem choro, uma vida sem saudade. E Paulo vem trazendo isto aqui para os crentes lá em Colossenses, dizendo: olha, existe algo preparado para você, e você recebeu essa herança através de Jesus Cristo.
Então nós fomos libertos, de acordo com o escrito de Paulo em Colossenses, do controle das trevas, mas não simplesmente deixados em qualquer lugar. Nós recebemos, juntamente com Cristo, uma herança com os santos. É muito bom saber que nós fomos transportados para um lugar excelente. O reino da luz, o reino, como fala Paulo, o reino do Filho do seu amor, onde a lei que impera é o amor. E o amor de Deus para conosco nos dá vida e faz com que eu e você nos amemos. Ela faz com que eu, ao olhar para você, te ame, e você, ao olhar para mim, você possa me amar. Um amor que vem do alto, um amor que vem do próprio Senhor, um amor que é parte do fruto do Espírito, um amor que é derramado sobre nossas vidas quando nós encontramos com Jesus Cristo. Paulo ele ainda sustenta que nós temos a redenção, no versículo 14 do capítulo 1, pois a salvação ela se compara à condição de escravo, alguém está sob o domínio de alguma coisa, no caso aqui, sob o domínio terrível de uma tirania cruel de Satanás. A pessoa que não se encontrou com Jesus, ela está presa, ela é escrava de Satanás. E ela caminha, como diz a palavra de Deus, a passos largos para o inferno. E esse escravo, então, ele é liberto, ele conquista a liberdade através do sacrifício de Jesus. Jesus que nos redime e nos torna livres. A partir do capítulo 2, nós vemos que existia ali algo roubando a liberdade daqueles que já estavam livres. Havia entre os colossenses esse anseio pelo crescimento espiritual. E muitos estavam enveredando aí por caminhos das falsas doutrinas. Porque, vejam só, o próprio judaísmo, que era uma religião, vamos dizer assim, que veio antes do cristianismo, eles estavam bebendo dessa água do gnosticismo. Então eles estavam deixando algumas coisas passarem, e eles estavam trazendo para si falsas doutrinas. E não era diferente o que acontecia com os cristãos, com os crentes daquele lugar. Eles ouviam o verdadeiro evangelho, mas haviam pessoas que falavam algo para eles que parecia também o mesmo evangelho, e eles iam por esse caminho. Uma das ideias que eram difundidas ali era o culto aos anjos. Eles tinham, essa doutrina falava que o anjo era mediador entre nós e Deus. Enquanto, na verdade, nós entendemos, e a Bíblia nos mostra, que o mediador entre o homem e Deus é Jesus Cristo. Vocês entendem a confusão doutrinária que havia naquela época, naquele momento? Quando nós olhamos para os dias de hoje, está muito diferente. São tantas teorias, são tantas doutrinas, são tantos ensinamentos, que se a igreja der bobeira, ela vai pelo ensinamento falso. Ela deixa-se corromper pelos ensinos heréticos. Ensinos que ensinam, por exemplo, como eu acabei de falar para você, dos anjos que eram mediadores, e não Jesus. Poderíamos citar exemplos. Paulo ele resume bem então esse problema dizendo no versículo 23 do capítulo 2, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria e devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Paulo chama aqueles ensinos de algo que tem aparência de sabedoria. Para quem é um pouquinho da minha idade assim,
era o ensino Denorex. Já viram falar do Denorex, né? Parece, mas não é. Deu aí um choque de realidade, um choque de... Como é que chama esse negócio? De geração. Denorex era um shampoo de cabelo, se eu não estou enganado, algo para o cabelo. Aí eu falei assim, ó, parece, mas não é. Tira a caspa, né? Uma coisa. E o slogan deles era esse, parece, mas não é. Mas não tem problema. Entre eu, Gustavo, Marquinhos, né, Marquinhos? A gente não tem problema com caspa. Tem cabelo. Mas o que eu estou querendo mostrar para você é que havia essa aparência de sabedoria naquela época. E por isso Paulo vem escrever aos cristãos daquela igreja de Colossos, que segundo Epáfras, estava crescendo, mas haviam muitas doutrinas cercando a igreja. E haviam alguns da própria igreja que estavam acreditando naquilo e levando as suas vidas de acordo com aqueles ensinos que eram expostos. Paulo vem combater o legalismo, o misticismo e o ascetismo. No legalismo exposto no versículo 16, onde Paulo diz, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas ou da lua nova. Paulo vem lembrar das leis judaicas. Porque Jesus veio e ele venceu, ele fez se cumprir a lei. Então Paulo estava dizendo para aquele povo, olha, não se deixe julgar pelo que você está comendo ou bebendo por causa dos dias de festas ou de lua nova, nos faz lembrar o que Jesus disse lá em Mateus. Não é o que entra pela boca do homem que o contamina, mas é aquilo que sai. Como está a sua vida, como está o seu modo de proceder diante de Deus. É isso que contamina. Paulo ele traz à mente que o que Jesus havia dito, lá em Mateus. Depois você pode conferir Mateus 15, versículos 18 e 19. Paulo lembra da antiga aliança frente a uma nova aliança, e diz que o que antes acontecia, está aí no versículo 17 do capítulo 2, eram sombras das coisas que haviam de vir. Sombras das coisas que haviam de vir. Quando Paulo fala do misticismo, ele está apontando para o versículo 18, porque existiam pessoas que se preocupavam com experiências emocionais e sensitivas, e com pretextos de humildade, de culto aos anjos, tudo baseado nas visões, porém cheio de orgulho, sem motivo, e motivados pela própria carne. E quanto do misticismo nós não vemos dentro das igrejas evangélicas hoje? É o lencinho com o suor do menino, é a água santa que veio do Jordão, é a fogueira santa de Israel, é o pastor e só o pastor que pode orar por você, porque se você orar você não vai ser curado. É a Bíblia aberta no Salmo 91, Salmo 23, até amarela. Pessoas que acreditavam que experiências emocionais e sensitivas poderiam levá-las a um estágio diferente, a um patamar elevado. Poderia aproximá-la de um Deus. Então, Paulo fala do legalismo, do misticismo e do ascetismo. E pelo ascetismo ele cita alguns costumes que estavam surgindo na igreja, como não manuseieis isso, não proves aquilo, não toque naquilo outro. No versículo 21 do capítulo 2. Paulo encara isso como preceitos e doutrinas de homens. No versículo 22 do capítulo 2.
Preceitos estes comuns entre os adeptos da filosofia grega, né, a filosofia helenista, que praticava esse ascetismo. Paulo vem combater, então, tudo isso que estava acontecendo naquele lugar. Então, Paulo, ele afirma no texto que nós lemos aqui, a partir do capítulo 3, que tudo aquilo que se busca através do legalismo, do misticismo, do ascetismo, ou qualquer outra forma de religião aí que foi criada pelo homem, tudo isso já foi alcançada por nós, por mim, para mim e para você, através da graça de Deus. Quando Ele nos envia Jesus Cristo, quando Jesus é maltratado, morto e ressuscita ao terceiro dia. Então eu não preciso me assegurar, me basear na legalidade, no misticismo, no ascetismo, no gnosticismo, nos ismos da vida. Eu falo para você que até o cristianismo é perigoso. O cristianismo é uma religião criada lá por Constantino. Se você for para os lados mais extremos do cristianismo, você terá problema. Mas quando você olha para a palavra de Deus e vê todo o ensino sobre Cristo, sobre cristologia, como Paulo aborda aqui, aí o caminho é doloroso, mas gostoso. Quando eu falo de doloroso, porque você terá um encontro com Cristo, você sabe disso. A vida continuará tendo tribulações, mas ela será repleta da alegria do Espírito Santo que mora em você. E não tem nada melhor do que isso, saber que o Espírito Santo habita em nós, através da obra redentora, salvadora de Jesus Cristo, por mim e por você. Então, desta forma, como nós precisamos viver para que a minha e a sua vida seja transformada por Cristo. Como eu e você precisamos viver, agora que nós entendemos um pouquinho aí agora que eu dei esse pano de fundo para você, do que estava acontecendo e por que essa carta foi escrita. O que eu e você precisamos fazer, como nós precisamos viver, para que a nossa vida seja transformada por Cristo. Em primeiro lugar, no capítulo que nós lemos, capítulo 3, nós vamos ver, nos versículos 1 a 4, nós vamos ver que nós precisamos viver unidos com Cristo. Nós precisamos viver unidos com Cristo. E para que essa união aconteça, é de suma importância que nós entendamos a posição na qual eu e você encontramos. E essa posição está aí logo no primeiro versículo, que diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Paulo, é interessante você perceber que ele fala assim, olha, se vocês foram, em outra versão está, se fostes ressuscitado. Ele estava falando para aquela igreja, para aquele povo crente ali, olha, se vocês realmente foram ressuscitados, juntamente com Cristo, vocês terão que fazer algumas coisinhas. A posição minha e sua, nós que tivemos o encontro com Cristo, é a posição de pessoas que saíram da morte para a vida. Porque nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Quando Cristo ressuscita, ao terceiro dia, e eu entendo todo esse sacrifício dele por mim, eu me rendo a ele, eu me entrego a ele, o Espírito Santo vem habitar em mim. Isso significa que eu ganhei vida nova.
a minha e a sua posição, nós precisamos entender essa posição. Ele chama os crentes a refletir sobre a condição, né? E ele chama a direcionar a atenção, chama a envidar esforços para que as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, uma vez que foram ressuscitados com Cristo. Nós precisamos então viver unidos com Cristo. E como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Nós somos chamados para buscar as coisas lá do alto e deixar as coisas terrenas para trás. Veja, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Busquem as coisas lá do alto. Então agora eu não preciso mais me preocupar com a prova que eu vou fazer amanhã? Claro que não. Mas, ao fazer a prova de amanhã, você tem que fazer com excelência. Porque a sua vida é direcionada pelo Espírito Santo. E se você está fazendo uma prova, tirando 0, 1, 2, 3... Se você está abaixo da média, no mínimo abaixo da média, tenha certeza que você não está fazendo um papel de cristão. O simples fato de você não se sair bem nas provas, não é que você vai estar deixando o seu pai e sua mãe chateados com você, mas é que você não está cumprindo o seu papel de cristão. Seu patrão pediu para você fazer uma tarefa e você fez só aquela tarefa, funcionário medíocre que você é. Você tem que ir além. Você está trabalhando só quando seu patrão está vendo, está por perto? A palavra de Deus lá em Efésios nos diz que nós estamos roubando para fazer isso. Porque a gente tem que fazer não só quando o patrão está vendo, mas principalmente quando ele não está vendo. Sabe por quê? Porque isso glorifica ao Senhor. A minha e a sua vida tem que ser vivida para glorificar a Deus. E se eu não estou fazendo isso, eu estou em pecado. Não tem outra palavra para falar para você. Se eu não estou empenhando nas tarefas que eu tenho diariamente, como que eu vou empenhar a buscar as coisas lá do alto? Mas, a partir do momento que eu passo a buscar as coisas lá do alto, tudo que eu faço aqui começa a refletir as coisas lá do alto. As pessoas vão olhar para você assim como nós ouvimos da Nancy na sexta-feira. Alguma coisa em você me incomoda. E qual que foi a resposta? Só pode ser a luz de Jesus. Nós precisamos buscar as coisas lá do alto. E buscar significa empenhar-se em procurar, investigar. Como a gente diz lá em Minas, cutucar, cavucar. Mas espera aí, eu vou cavucar para baixo? Não, para o alto. Para as coisas que estão descritas aqui, a palavra de Deus. Buscar a direção do Espírito Santo que vai me conduzir a entender as coisas lá do alto. Sabe por quê? Porque eu, como está dizendo aqui o versículo 1, fui ressuscitado juntamente com Cristo. Como disse Paulo lá em Efésios, e Ele, ao nos dar vida, Ele nos assentou nas regiões celestes em Cristo Jesus. Eu passo de cidadão da terra, daquele que estava morto, para ser cidadão dos céus, aquele que agora está vivo. Nós precisamos então buscar as coisas lá do alto e deixar as coisas terrenas. Buscar as coisas lá do alto é para mim e para você um convite
a buscarmos as coisas ligadas ao reino de Deus. Não foi isso que Jesus disse lá em Mateus 6,33? Vocês lembram Mateus 6,33? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Por quê? E qual que é a promessa depois disso? Todas estas coisas serão, que coisas? O que comer, o que beber. O contexto ali de Mateus 6 é esse. Porque o ser humano está buscando, preocupado com o que comer, com o que beber, mas Jesus disse, olha, o Pai tem cuidado de vocês, Ele cuida das aves, Ele dá alimento para as aves que não produzem nada. Ele veste o lírio e nem Salomão se vestiu melhor do que eles. Então por que vocês estão preocupados com o que comer e o que vestir? Busca primeiro o reino de Deus e estas coisas vão ser acrescentadas. É um chamado para direcionar os nossos corações, a nossa mente, para além das preocupações terrenas e buscar uma conexão mais profunda com o nosso Criador. Paulo ele está aqui incentivando então os crentes a buscarem uma vida transformada em Cristo. E ele nos lembra que, como seguidores de Jesus, a nossa identidade e a nossa verdadeira vida estão escondidas em Deus. Está aí no versículo 3. Porque vocês morreram e a vida de vocês está inculta com Cristo em Deus. Nós precisamos buscar as coisas lá do alto. E buscar as coisas lá do alto envolve uma mudança de perspectiva, uma mudança de olhar, uma mudança de ação, uma mudança de pensamento. Eu não posso mais pensar como aquele que estava morto. Eu preciso pensar como alguém que está vivo. Buscar as coisas lá do alto é cultivar intimidade com Deus. Mas eu sou um crente que me ajoelho na beirada da minha cama para orar, falar com o Senhor, e não deu 30 segundos, o meu joelho já está doendo, e eu falo, em nome de Jesus, amém. Eu sou um crente que não vive em conexão com o Senhor o dia todo, buscando fazer o que a palavra me diz, orai sem cessar. Eu sou um crente que quando pego a Bíblia para ler e falo assim, mas está dando sono, lê dá sono. Aí ele, para ajudar, né, ele lê a Bíblia já na cama. Porque se ele adormecer, tá bom, já está ali na cama, não vai cair, né? Precisamos buscar intimidade com o Senhor. E buscar intimidade com o Senhor é buscar as coisas lá do alto. Precisamos meditar na palavra de Deus. Precisamos ter comunhão uns com os outros. Isso é buscar as coisas lá do alto. É saber como você está. O que você está passando. Como que eu posso te ajudar? Ou, como você pode me ajudar? Porque eu estou passando por isso, isso e isso. Comunhão. É buscar discernimento espiritual, permitindo que o Espírito Santo nos guie em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. E é lógico, buscar as coisas lá do alto implica em viver de acordo com os princípios do amor, da compaixão, do perdão, da justiça que Jesus nos ensinou. Você consegue se ver agindo como Jesus, enquanto Ele estava aqui na terra, olhando para um leproso e indo ao encontro dele para abraçá-lo? Você consegue se ver se misturando no meio de prostitutas ou homossexuais para falar de Jesus para eles, sem medo de o que vão pensar de mim? Você consegue se ver
em situações das mais diversas, que o crente fala assim: crente não pode fazer, crente não pode estar ali, crente não faz isso, crente não sai da sua casa para ir lá falar de Jesus. Ao buscarmos as coisas lá do alto, nós encontramos verdadeiro propósito e significado para a nossa vida. Você já sabe qual o propósito, o significado da sua vida? Você sabe por que você está vivo? Você sabe por que você respira? Eu respiro para ganhar dinheiro. É igual o pessoal que vai para a academia, né? Eu malho para comer e como para malhar. Você respira para glorificar ao Senhor. Não é isso que nos diz o Salmo 150? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Dê ao Senhor o culto que Ele merece. Buscar as coisas lá do alto, então, é isso. É nós encontrarmos o verdadeiro propósito para a nossa vida. E nós encontramos a paz, que excede todo entendimento. Recebemos a alegria que está acima de qualquer circunstância. A nossa visão se abre, se expande. E somos capazes de enxergar além do visível. Tem um super-herói da ficção, não sei qual que é, visão além do alcance. O crente, ele tem visão além do alcance. Porque ele vê, além do que nós podemos enxergar aqui, ele enxerga com os olhos espirituais aquilo que Deus quer fazer através da vida dele. O crente, ele precisa ter discernimento das situações que ele está passando. Isso é enxergar além. O crente precisa entender as circunstâncias e ver que mesmo quando o negócio não está fácil, assim ainda está bom. Nós podemos então acolher esse convite de Paulo, quando ele fez aos Colossenses, de buscarmos as coisas lá do alto, com fervor, com dedicação. Paulo, ele chama não apenas a buscar as coisas lá do alto, mas ele também nos chama a pensar nas coisas do alto. Versículo 2 do 3 fala: pensem nas coisas lá do alto, e não nas coisas que são aqui da terra. Ele nos chama a pensar, a meditar, a ruminar nas coisas lá do alto. Estas coisas, assim como as coisas que nós buscamos, são do reino de Deus. Então nós vamos passar a pensar nas coisas do reino de Deus. Porque você deixou de ser um cidadão da terra. Nós cantamos aqui hoje também, acho que foi essa mesma música diz isso, não diz? Como eu nunca cantei aquela canção e ainda não tinha ouvido, ela fala isso: eu não sou daqui. Não fala mais ou menos isso? Eu não sou daqui. E Jesus está vindo me buscar. Por isso que eu preciso pensar nas coisas do alto. Essa palavrinha pensar aqui do original, ela quer dizer ser do mesmo pensamento, concordar, compartilhar com os mesmos pontos de vista, ser harmonioso, dirigir a mente para algo. Então, quando eu estou pensando nas coisas do alto, eu estou pensando da mesma forma que Cristo. Eu preciso pensar da mesma forma que Cristo. O que nós pensamos sobre as nossas vidas nesse mundo aqui, eu sobre a minha vida, você sobre a sua vida, deve estar conectado com o que é eterno. Por isso que eu falei para você, quando você vai fazer uma prova lá e você não estudou do jeito que você devia estudar, não aprendeu, não prestou atenção na aula e você sai mal na prova.
Tudo bem, você pode falar, naquele dia eu não estava bem, eu estava gripado, meu nariz estava escorrendo assim. E existem situações, mas existe a situação onde você não estudou mesmo, você foi sem vergonha. Você deixou de ser uma testemunha viva daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Uma vez que a palavra de Deus nos diz que tudo que você fizer, faça para a glória de Deus, eu preciso compartilhar dos pensamentos de Cristo. Eu preciso fazer com que todo o meu plano aqui nessa terra, todos os planejamentos que eu faço para o meu dia a dia, possam estar ligados com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. E quando Paulo faz essa relação aqui entre pensar nas coisas lá do alto e nas coisas que são daqui da terra, ele está lembrando sobre os falsos ensinos que estavam sendo divulgados entre a igreja e naquela época, estavam sendo disseminados ali entre os crentes de Colosso, uma vida onde, por exemplo, você pode fazer o que quer com o seu corpo, porque a matéria é má, ela não presta para nada. E Paulo chama isso no versículo 20 do capítulo 2, de rudimentos do mundo. Coisas que estamos deixando entrar na igreja. Quando eu falo da igreja, nesse exato momento, eu não estou falando daquela porta que está ali, na igreja do Nazareno Central de Cuiabá, mas eu estou falando de você como igreja, de mim como igreja. Nós abrimos os nossos ouvidos para aquilo que não vai nos levar para uma vida eterna. Abrimos os nossos ouvidos para as coisas de um mundo no qual eu não pertenço. E eu fecho os meus ouvidos para o que é eterno. Eu paro de pensar no que é eterno. Na manhã de hoje, eu quero deixar com você essas duas formas de vivermos unidos com Cristo. A primeira é buscar as coisas do alto. E, consequentemente, buscando as coisas lá do alto, você vai pensar nas coisas do alto. Você vai conseguir lembrar o tempo todo de que Deus prometeu que enviaria o Salvador. E esse Salvador já veio. Ele já sofreu por nós, já morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia. E agora a promessa é uma promessa de vida eterna. E tudo que eu faço, tudo, durante o meu dia, precisa ser para glorificar o nome do meu Senhor. Simples assim. Você entendeu isso hoje? É claro, né? Está claro. Só de lermos isso aqui, a gente já entende, pelo menos um pouquinho disso. Eu preciso entender que eu fui ressuscitado com Jesus. Então eu preciso buscar as coisas do alto, onde Jesus está. E eu preciso buscar as coisas lá do alto. Pensar, buscar, pensar. E quando você passa o dia inteiro pensando nas coisas do alto, você glorifica a Deus. Sempre tendo em mente que Jesus voltará. Pode ser daqui a pouco, pode ser daqui a 100 anos. Não sei, o fato é que nós, ao entendermos isso, ao agirmos dessa forma, estaremos com Ele. Porque é o que nos diz o versículo 4. A nossa mensagem de hoje. Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Minha irmã, meu irmão, nós precisamos buscar as coisas do alto. As nossas vidas precisam ser moldadas por essa busca. E de forma constante,
sempre conectados de forma mais profunda com Deus, tendo intimidade com Ele, entendendo aquilo que Ele tem para mim e para você como um propósito de vida. E buscando as coisas do alto, eu preciso pensar. E o nosso pensamento deve estar também, da mesma forma, conectados com Deus. O nosso meditar diário deve ser nas coisas lá do alto. O nosso planejamento diário, ao pensarmos Ele, precisa estar ligado ao eterno. Eu mostrei para você hoje, então, que para que você esteja ligado a Cristo, você precisa buscar e pensar nas coisas do alto. Amém? Quero orar com você, por você, e depois nós iremos cantar um cântico. Eu queria sugerir o cântico que nós cantamos aquela hora lá, que eu não sei o nome dele. Ore comigo então. Pai, louvado seja o teu nome, pelo privilégio que nós temos de sermos colocados nas regiões celestiais pelo Senhor através de Jesus Cristo, tendo o Espírito Santo, ó Pai, aquele que nos convence do pecado, do juízo, da justiça. Pai, nós queremos pedir ao Senhor essa manhã que o Senhor todos os dias nos lembre que nós precisamos buscar as coisas do teu reino e pensarmos nela, Pai, sabendo, Senhor, que fazendo assim, que agindo dessa forma, nós iremos te glorificar, nós iremos te adorar, nós iremos, ó Pai, louvar o Senhor, e a nossa vida será de forma inteira, para que o Senhor seja glorificado. Eu oro assim, Pai, por mim, eu oro assim pelos meus irmãos que hoje compartilharam esse momento comigo, sendo aqui presente ou através da internet. Pai, fale aos nossos corações, transforme o nosso viver, leva-nos a entender o teu querer, a tua vontade. Nós oramos assim, Pai, agradecidos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias adorado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Treinar com estilo é outra coisa. Com a Eliette Moda Fitness, você escolhe seu look e entra em forma. Há 20 anos atendendo Chapada dos Guimarães e região, somos representante das marcas Loira e Morena, Oxfit, Caju Brasil, Movimento e Companhia. Atendimento exclusivo pelo WhatsApp nos números 65 99249 8480 e 999080683. Confira os looks em nosso Instagram, Eliette Moda Fitness, o seu treino com estilo.